Vamos lá, vamos dar uma olhada então sobre essa questão, né, do lançamento da nova NBR que a gente teve e qual que vai ser o impacto, né, como que é o impacto disso na segurança do trabalho e o que muda em relação à NR10 vigente no mercado. Só para quem não sabe, né, rapidinho, no dia 27/5, a gente teve finalmente o lançamento de uma norma nacional referente ao arco elétrico, a NBR 17227, tá? O título dela é Gerenciamento de Risco de Energia Incidente, Precauções e Métodos de Cálculo. Vamos dar uma olhadinha que isso acontece. Para a gente começar instigando a nossa palestra, né? Eu começo com essa pergunta: será que a NR10 atual, a nossa versão de 2019, que está vigente no mercado, ela já se preocupa com o arco elétrico, né? Como hoje a gente está na era do pesquisar, né? Eu dei um Ctrl F na NR10, eu já sabia o resultado, mas para efeito didático, eu dei um Ctrl F na NR10 e eu comecei pesquisando arco. Vamos ver o que ela fala de arco. O único momento que o arco elétrico é citado na NR10 vigente está lá no anexo 3, dentro de treinamento do curso básico, onde a norma traz a parte de riscos, né? Riscos em instalações e serviços com eletricidade. E um dos riscos, né, além do choque elétrico, ela traz ali o arco elétrico. Se a gente pesquisa por energia incidente, então, aí bagunçou tudo, né? Pesquisando por energia incidente, a gente não encontra nenhuma referência na NR10. E aí vem a pergunta, caramba, se o arco elétrico ele só é citado lá no treinamento, no anexo 3, desculpa. E se energia incidente não é citada em lugar nenhum, será que ela está atenta ao arco elétrico? Só como uma breve história, para quem não sabe, a NR10, a primeira versão dela veio junto com as outras NRs em 78, né? E depois ela foi passando por algumas atualizações, algumas maiores, outras menores. Uma grande veio em 83, a próxima grande atualização veio em 2004. E de 2004 para cá, ela passou por alterações pontuais. Então a gente teve sim algumas mudanças, principalmente em 2019, quando a gente teve a relação com o programa de gerenciamento de riscos. Mas se a gente pega a norma vigente e a norma de 2004, elas são similares no ponto de vista da segurança. Então o conceito, né, o esqueleto básico da norma é o mesmo. E em 2004, obviamente, o conhecimento não era o conhecimento que a gente tem hoje, principalmente em relação aos riscos para serviços em eletricidade, os riscos envolvidos nesse processo. Então, naquela época, se tinha uma visão das coisas. Nesse ponto, ela pode estar um pouco defasada. A notícia boa é que ela vem sendo atualizada já desde 2019, por um grupo de trabalho muito competente, e ela está quase lá. Ela já bateu na porta 2 vezes, né, Jônio? Ela já bateu na porta 2 vezes, ainda não saiu, quem sabe ela sai esse ano, né? Seria muito bom, a gente precisa dessa atualização. O que acontece? Quando a gente fala da segurança em instalações elétricas e serviços em eletricidade, e a gente relaciona com a NR10, com a norma regulamentadora número 10, é muito fácil a gente olhar para a zona de risco e zona controlada que está lá no anexo 2 da norma. Tá? Inclusive, muitas empresas e muitos profissionais ainda fazem o gerenciamento de risco com eletricidade olhando para a zona de risco e zona controlada, onde a gente faz uma relação com trabalhadores autorizados, treinamento, exames médicos e etc. A zona de risco e a zona controlada ela é muito importante para esse gerenciamento, mas ela não leva em consideração o arco elétrico. Falando de zona de risco e zona controlada, a gente consegue fazer um gerenciamento para riscos de choque elétrico. Tá? Então eu consigo trabalhar com os riscos de choque elétrico de uma maneira muito eficiente, olhando para a zona de risco e zona controlada.
E o choque elétrico, querendo ou não, ele é muito fácil da gente trabalhar com ele. Primeiro a gente tenta eliminar, né? Tentei fazer a desenergização para eliminar o perigo, ok. Não consegui, aumentando a impedância, eu criei ali uma proteção. Ou eu deixo uma distância, ou eu aumento a impedância, eu tenho a proteção contra o choque elétrico, né? Mesmo que haja o choque elétrico, ele vai ser muito pequenininho, não a ponto de causar algum dano. Isso é fácil. Porém, o arco elétrico não, né? O arco elétrico, ele tem alguns poréns ali nessa questão, que eu vou mostrar mais para frente, e principalmente ele pode ocorrer durante a minha desenergização. Mas quando a gente vai nas medidas de controle da NR10, né, lá atrás, do jeito que eu mostrei, parecia que ela não se preocupava com o arco elétrico, e é isso que eu quero mudar um pouquinho. Olhando para as medidas de controle da NR10, que já está lá no comecinho dela, a gente vê que em todas as intervenções e instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e outros riscos adicionais. Isso está bem claro, isso a gente não tem nenhuma dúvida. Quando a gente fala, né, controle do risco elétrico, a gente volta ali para o treinamento, quem são os riscos, né, em instalações e serviços em eletricidade? Basicamente está aqui. A gente tem outras coisas, mas o básico, o arroz com feijão, está aqui. Se a gente proteger contra esses três, praticamente o resto está certo, né? Está bem tratado. Tirando os adicionais, né? Alturas, espaço confinado que podem aparecer ali. Mas então, veja só, apesar de não estar no texto e no corpo da norma, ela lembra a gente que quando a gente fala de gerir os riscos, eu tenho que olhar para o choque elétrico, para arcos elétricos, queimaduras e quedas e campos eletromagnéticos. E ela traz para a gente, de uma maneira muito clara, que deve ser feito o gerenciamento desse risco. E esse gerenciamento, ele vem principalmente quando eu relaciono com outras normas, como, por exemplo, a NR1. A única maneira de eu conseguir gerenciar um risco é eu entender, né? Primeiro eu defino quais são os perigos, no nosso caso aqui o perigo é a eletricidade. Definir o perigo, aí sim eu vou identificar os riscos. Nós já temos aqui uma ajudinha para identificar esses riscos. Identificando esses riscos, eu preciso quantificar. Porque quantificando, eu vou conseguir definir qual precisa de maior atenção, qual precisa de menor atenção e, principalmente, quais serão as medidas de controle que eu vou adotar. Porque a partir do momento que eu tenho um risco e eu não tenho medidas de controle, dependendo do nível, o meu trabalhador ou eu mesmo estaria exposto. Agora, implementando as medidas de controle, eu vou reduzindo para que esse risco chegue a um nível tolerável. De uma maneira bem rápida, ontem eu estava conversando com o Paulo Barreto sobre termos e definições e eu achei interessante trazer aqui. E eu vou até ler, para não ter perigo de eu dar nenhuma gafe. Arco elétrico, ele é o fluxo de corrente elétrica por um meio isolante, no caso o ar, por exemplo, resultante da ruptura da isolação elétrica entre partes energizadas ou entre parte energizada e ponto aterrado. Tá? Então fiquem com essa definição na cabeça, a gente já vai conversar um pouquinho melhor sobre ela. E a energia incidente. A energia incidente, ela é a quantidade de energia térmica impressa em uma superfície a uma determinada distância da fonte, que geralmente a gente considera como a distância de trabalho, gerada durante a ocorrência de um arco elétrico. Essa é a definição. Agora vamos ver o que é isso, né? Aqui está o nosso amiguinho, o arco elétrico. Esse é o nosso amigo, o arco elétrico. E o maior problema do arco elétrico é que ele é invisível, né? Essa energia incidente, ela está lá presente, ou uma estimativa de qual é essa energia incidente, ela está presente no ambiente e a gente não sabe. E se a gente não sabe, a gente não pode se proteger, não tem como a gente definir uma medida de proteção. É a mesma coisa que eu falar para qualquer um de vocês aqui, ó, tá aqui esse colete à prova de balas.
vai lá no meio do tiroteio. Aí você tem um colete à prova de balas que te protege contra uma bala desse tamanho, só que o seu oponente tem uma bala desse tamanho. O arco elétrico, para mim, eu sempre olho para o arco elétrico, eu acho muito mais delicado e difícil a gente fazer a proteção contra o arco elétrico do que, por exemplo, o choque elétrico. O choque elétrico é fácil, gente. Você não encosta lá, você não toma choque. Se aumenta a impedância, você não toma choque. O arco elétrico não. Ele é uma granada que vai explodir do seu lado ou na sua cara. Só que se você não sabe a magnitude dessa granada, como você vai se proteger? Você vai pôr a vestimenta categoria 4, que é o maior que a gente tem? Tá bom, põe a vestimenta categoria 4. Aí você está num lugar que a energia incidente vai além da categoria 4 e você não sabe. Então, esse é o maior dos problemas em relação ao arco elétrico. De todo mundo que está aqui, quem já viu um painel que estava escrito a energia incidente e a distância de trabalho lá? Alguns trabalham na área, eu já vi, mas não é comum, né? Geralmente o que a gente encontra no mercado é isso daqui, ó. Para quem está no mercado, está no dia a dia, sabe que é isso que a gente encontra no mercado. Eu não estou falando de falhas de instalação não, tá? Foi uma das fotos que eu achei nos meus arquivos lá. É isso que a gente encontra no mercado. E qual que é a energia incidente aqui? Alguém sabe me responder? Eu não sei. Alguém sabe me falar qual que é a energia incidente aqui? Se eu não sei qual é a energia incidente, e eu venho abrir esse quadro para fazer uma termografia, e houver um arco elétrico ali com aquela energia para cima de mim, eu posso não estar protegido. Ah, vou por categoria 2? Põe. Se você não sabe qual é a energia incidente, então esse é o maior problema. É não saber. É a dúvida. Esse é o grande problema. E essa é a grande questão positiva de nós termos agora uma norma nacional referência em relação ao arco elétrico. Porque agora, o que eu consigo fazer? Bom, eu tenho trabalhadores, ou eu tenho uma instalação elétrica que trabalhadores vão trabalhar nessa instalação elétrica. Beleza? Quais são os riscos? Já vimos lá atrás. Quais são as medidas de controle que eu irei adotar para esses trabalhos? Bom, agora eu preciso avaliar. Contra o choque elétrico, eu posso fazer isso, isso, aquilo. Vou fazer esse procedimento, peço autorização, enfim, medidas de proteção coletiva, administrativas e individuais. E o arco elétrico, aí eu tenho a minha referência aqui, ó, na ABNT NBR 17227, que acabou de ser lançada no mercado. Então, com ela, eu vou conseguir fazer um método, né, para a implementação de uma análise de risco de arco elétrico e execução de cálculos, né, para a estimativa do valor da energia incidente. Então, agora sim, identifiquei a possibilidade de arco elétrico, seja num quadro residencial. Eu tenho um quadrinho residencial ali. Tem a possibilidade do arco elétrico? Tem. Qual que é a magnitude? Bom, aí a gente vai calcular. A gente é engenheiro técnico, a gente vai calcular para poder chegar nesse resultado. E essa norma, gente, ela está muito legal porque ela auxilia nesse caminho e, além disso, ela traz também algumas referências muito boas em momentos onde a gente pode ter o arco elétrico, etiqueta de identificação de painéis, tá? Que isso ajuda bastante. Faz tempo que a gente não tem nada definindo, né, o que precisa estar escrito. E, inclusive, referência na parte da proteção. Como que eu vou fazer essa proteção? Como que eu vou fazer o gerenciamento depois que eu calculei? Aí só tem um problema grande, que esse não sou eu que posso dar a resposta. Para a gente calcular a energia incidente, a gente precisa primeiro saber o que tem na instalação elétrica, né? Então eu preciso saber diagrama, eu preciso saber capacidade de curto-circuito, tempo de resposta da proteção, parari, parará. Então esse trabalho da energia incidente do arco elétrico, ele tem que começar lá atrás. Ele começa no levantamento, para depois eu ter toda essa parte de proteção, seletividade, para daí sim eu conseguir fazer esse gerenciamento. Então esse é um grande desafio que a gente tem no mercado.
que ele vai trazer muitas oportunidades para muitos profissionais. Profissionais que trabalham de maneira séria. Só para encerrar aqui, então qual que é a questão? A NR10, ela já diz para a gente fazer o gerenciamento dos riscos presentes nesse trabalho. Não só a NR10, como a NR1 e outras NRs complementares. Isso já está escrito. Então ela não precisa escrever no corpo dela arco elétrico em local algum. É claro que a gente precisa de uma atualização, e ela provavelmente vai vir o mais rápido possível com atenção para a questão do arco elétrico, que hoje não aparece, mas o texto que a gente tem hoje, ele já prevê que deve ser feito esse gerenciamento, então, em teoria, ele já atende isso. Pode ser melhorado? Com certeza, mas ele já atende. NR10 vem com o corpo para a gente fazer a gestão dos riscos relacionados à eletricidade, e a 17227 ela vem complementando esse corpo quando o assunto é arco elétrico, como que eu vou fazer o gerenciamento nessa parte. Obrigado, pessoal. Valeu.